Deus cuida de nós, não é verdade? Cada dia, em cada luta que nós enfrentamos. Meu particular bom sábado a todos vocês, e eu gosto de ouvir a resposta, então eu vou repetir aqui. Bom sábado. Muito bem. A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Portanto, eu queria que nem que seja forçadamente, todos agora dessem um bonito sorriso. Vamos lá? Sorriso. Alguns mais forçados que outros, mas ficou bonito. Daqui da frente ficou bem bonito. Meus amigos, hoje nós estamos aqui iniciando essa semana de oração. E eu quero aqui falar algumas coisas que para mim são muito importantes. Primeiro, vou fazer duas perguntas. Você acredita no poder da oração? Acredita? Sim. Já teve respostas à oração ao longo da sua trajetória de vida? Então é o seguinte, a primeira resposta é positiva. A segunda, você também acredita que quando nós oramos juntamente com outras pessoas, isso tem um efeito mais poderoso do que quando oramos sozinhos? Sim? Quando Jesus disse assim, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali, normalmente esse texto é utilizado quase que como um consolo para aquelas reuniões que não tem quase ninguém. Dizendo assim, onde tem 2 ou 3, não é esse o intuito, a ideia é mostrar que quando nós nos unimos com outras pessoas, isso traz um efeito mais poderoso para aquilo que pedimos a Deus. Vocês responderam positivamente às duas perguntas que fiz. Então eu quero lançar aqui um desafio. Nós estaremos reunidos durante toda essa semana. Amanhã às 6h30, 18h30. Depois, ao longo da semana, às 18h30. Falei só para ver se estavam mesmo a prestar atenção. Estão todos atentos, parabéns. Se alguém aqui mora muito longe, tem o YouTube, nosso canal no YouTube, conecta no YouTube e esteja conectado conosco em oração, ok? Eu sei que alguns moram mais distante. Eu sei que alguns também trabalham nesse horário ou estudam nesse horário. Para esses aí realmente não tem muita opção. Mas se você não trabalha nem estuda, pastor, tem que cuidar da casa. Então, eu quero te fazer aqui um desafio que é grande. Eu sei que para alguns, na rotina, separar todos os dias 1 hora, e para os que virão até aqui, pelo menos 1h30 do seu tempo, para estar conosco nessa semana de oração não é muito fácil. Mas eu quero desafiar cada um de vocês a fazer isso. Por quê? A oração, ela tem poder. E quando oramos juntamente com outras pessoas, os resultados são ainda maiores. Eu quero pedir um favor, Décio. Onde está o Décio? Décio, me ajuda, traz aquelas caixinhas. Eu quero apresentar aqui algo que talvez vocês viram quando chegaram à igreja hoje. Nós temos 2 caixinhas. Uma para nós colocarmos ali pedidos de oração e outra para colocarmos agradecimentos. Viram? Alguns tinham visto isso daqui? Muito obrigado, Décio. Viram essas caixinhas à entrada? Ali à entrada, vocês têm também papeizinhos, certo? Caneta à disposição, canetas. E vocês, todos os dias, podem trazer de casa ou podem escrever quando chegarem aqui também. Vamos todos os dias ter a igreja aberta já a partir das 20h15. A igreja vai estar aberta, você pode chegar, fazer suas orações e depositar nessas caixinhas os seus pedidos e agradecimentos. Elas não estarão aqui. Eita, eu sou meio desastrado, não estou derrubar coisas aqui. Essas caixinhas estarão lá e todos os dias vamos trazer à frente para orarmos juntos pelos pedidos e agradecimentos que estiverem aqui, tá bem? E eu quero dizer para você o seguinte, faça mesmo um desafio com Deus. Tem alguma coisa que você anda à procura de respostas? Coloque diante do Senhor, vamos orar juntos e esperar que Ele nos responda pela graça de Deus. Está feito o desafio? Sim? Eu não vou pedir para levantar a mão, tá bem? Para que ninguém se sinta constrangido, mas eu quero muito que vocês aceitem o desafio de participar dessa semana. Repito, mesmo que em algumas noites você precise fazê-lo de maneira virtual através do YouTube. Eu quero ainda ressaltar que a saída hoje
vocês receberão, aqui é um gênero de um marca-páginas, mas ele tem duração só para essa semana. Todos os dias nós queremos convidar você para que, ao vir à igreja, traga algum item, alguma doação para nós, enfim, munirmos a ADRA, a nossa delegação local da ADRA, com recursos. Por exemplo, amanhã, massa, arroz e sumo. Não precisa trazer os 3, pode trazer um desses, tá bem? Na segunda-feira, algum item de higiene pessoal, cevada ou grão. E assim sucessivamente. Em cada dia, ao vir para a igreja, você olha ali a lista e diz, olha, hoje eu vou levar tal coisa. E vai ter uma caixa também ali à frente e você pode depositar ali a sua doação. Queremos arrecadar muitas coisas ao longo da semana, já pensando aqui até mesmo na nossa campanha de Natal, ok? À saída, vocês todos receberão isso daqui, pelo menos um por família. Combinado? Sim? Esse daqui eu queria que vocês dissessem para mim, tá combinado? Vamos doar algumas coisas durante a semana? Façam assim, vamos lá. Combinado? Quem não vem durante a semana, pastor, toda semana eu vou ficar virtualmente, então no sábado você vai trazer um saco imenso, tá bem? Pode doar também como é, Márcia? Na sexta-feira, verdade. Pronto. Tem mais uma coisa aqui. Durante essa semana, nós vamos aqui presentear algumas pessoas. E hoje eu quero presentear aqui, e esses critérios eles serão assim um tanto aleatórios. Hoje eu gostaria de presentear entre nós a pessoa que é adventista do 7º dia há mais tempo. Vamos tentar descobrir aqui. Quem é adventista há mais de 20 anos? Levante a sua mão. Opa, já temos aqui alguns candidatos. Mais de 30 anos. Já diminuiu um pouquinho. Mais de 40 anos. Vamos lá. Minha nossa, qual a idade de vocês? Mais de 50 anos. Alguns já vão ficar pelo caminho. Olha, já pronto. Alguns já selecionou um pouco. Agora, mais de 60 anos de adventista. O Rui já está fora aqui. Mais de 60 anos. Eita, tem só as cabecinhas brancas agora. Perseveram, permanecem. Mais de 60 anos já. Paulo, mais de 60, Paulo? Nasceste com que idade, Paulo? Ele já nasceu com 10. Vamos lá. Vamos lá. Alguém tem mais de 70 anos como adventista do 7º dia? Mais 70? Não, aí mais 70. Ali a irmã Lubélia. Verdade, que os pais já eram obreiros. Então vai ser a irmã Lubélia, nossa candidata, é isso? Felizarda. Por favor, irmã Lubélia, vem aqui mais perto, eu vou chegar aqui mais perto para facilitar. Me acompanha aí, Fábio. A irmã Lubélia vai vir aqui e cada noite nós vamos ter um critério, tá bem? E não se preocupem que nem sempre vai ser a questão assim do tempo, essa longevidade, senão os mais jovens não vão ganhar nada, né? Então haverá outros critérios aqui para nós abençoarmos aqui as pessoas. Normalmente vamos entregar aqui literatura, tá bem? Alguma literatura positiva para que vocês possam ler e apreciar. Irmã Lubélia, parabéns, tá bem? Obrigada. Que Deus abençoe e siga firme na fé e no caminho do Senhor. Obrigada. Tá bem? Mais de 70 anos como adventista. Se Jesus não voltar, que a gente chegue lá, né? Também? Deus abençoe, tá bem? Pronto, meus irmãos, agora, a Márcia falou uma coisa ali e a Ruth já anunciou, sexta-feira tem Santa Ceia. E fica aqui também registrado o convite, ainda mais com ênfase ainda maior, para que todos possam participar conosco. E ainda, eu quero destacar que essa é a revista que irá guiar os temas da nossa semana de oração. Talvez você não precise ter o formato físico, mas você pode acessar a internet e ter o formato virtual. Nós já temos disponibilizado a revista nos grupos de WhatsApp e etc. E pedimos que vocês possam ler dia após dia também esse conteúdo que não é tão extenso quanto isso. Para o sábado, só para uma última informação, na nossa lista aqui de doações,
No sábado nós não vamos trazer nenhum alimento ou item de higiene pessoal, nada disso. No sábado vamos trazer mesmo uma oferta financeira especial que será depositada nesse envelope. E essa oferta, ela irá especificamente para os campos missionários mundiais, esses projetos que enviam missionários para aquelas regiões onde não há presença da nossa igreja ou mesmo da nossa mensagem, certo? Então, para o sábado, vocês organizem-se, tragam uma oferta, vão solicitar esse envelope e vão entregar aqui uma oferta especial com esse propósito. Ditas todas essas coisas, eu quero convidar você para abrir a Bíblia. Hoje nós vamos ver duas passagens bíblicas. A primeira delas, a Marisa já leu aqui no início, é a passagem que está em Mateus, no capítulo 28, e nós vamos ler aqui, ou reler, dos versos 18 até o verso 20. Mateus 28, dos versos 18 ao 20. Enquanto vocês abrem, eu quero ainda, desde já, parabenizar a equipe do Ministério da Criança. Vocês não imaginam a festa que está ali atrás. Uma coisa bonita, que depois podem até, depois do culto, passarem por lá. Tem uma ornamentação especial, um programa muito bonito preparado para as crianças, tá bem? Todos encontraram aí? Já estão prontos? Aqui diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, o que foi que Jesus disse? Toda a autoridade me foi dada, onde? No céu e na terra. Primeira coisa que vemos aqui é Jesus, ele ressaltar a autoridade que ele tinha. Era uma autoridade só ali em Jerusalém? Era uma autoridade só aqui para esse mundo? Não, é uma autoridade no céu, na terra. É muita autoridade. E agora é com base nessa autoridade que Jesus vai dar uma ordem, certo? Então, a base para o que ele vai falar daqui para frente é a autoridade que ele tem, a autoridade do universo inteiro. E aí ele diz assim, verso 19: Ide, portanto, qual é a ordem aqui? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o verso 19. É interessante que a tradução aqui, ela apresenta ide, mas no idioma original seria melhor traduzido como indo. Indo. Isso aqui faz alguma diferença, sabia? Ou seja, enquanto você vai, certo? Você já vai mesmo, vocês já vão. Então, enquanto vão, vocês fazem algumas coisas. Então, a ideia de Cristo é que os discípulos deveriam ir, e esse seria um processo até natural. Lá em Atos vai dizer que eles deveriam começar por Jerusalém, depois na região da Judéia, que era toda a região circunvizinha, depois eles iriam até Samaria, que era mais acima, e por fim até os confins do mundo, o que inclui Portugal também. Eu já falei para vocês que Portugal, naquela altura, era os confins do mundo, né? É só olhar o mapa da Europa e imaginar que o mundo conhecido apontava para aqui como se fosse quase que o fim, pelo menos nessa direção do mapa. Então, o que nós encontramos aqui é uma ordem para que os discípulos fossem. E enquanto eles iam, eles deveriam seguir o que diz o verso: fazei discípulos ou discipulai, fazer discípulos. Primeiro, isso daqui é um imperativo. O que é um imperativo? Imperativo é uma ideia de ordem, certo? Não é algo passivo, mas uma coisa ativa, ou seja, eu realmente tenho que fazer. Outra coisa, se aparece como uma ordem, não é algo opcional, é uma coisa que deve mesmo ser vista como um mandamento, certo? Um mandamento, algo que precisa fazer parte integrante da vida do discípulo, do apóstolo agora, e um ato de obediência. Portanto, fazer discípulos é cumprir um mandamento que Jesus nos deu. Isso daqui me faz lembrar algo que aconteceu comigo. Eu não sei se eu já contei isso para vocês. Eu tive um primeiro carro que era um carrito assim bem velho, certo?
Passei pouquinhos meses e depois me desfiz daquele e comprei um carro novo. Quando vocês compram um carro aqui, chama 0 quilômetro também, quando o carro é novo de tudo. E aí eu ia casar e antes de casar, eu disse, não, para deixar a minha futura esposa mais feliz, vou comprar um carro novo. E aí comprei, fui à loja, comprei um carro novo, 0 quilômetro. Mas aquele carro, ele tinha uma questão. Ele era um carro que não tinha direção assistida. No Brasil a gente usa mais o termo de direção hidráulica, não tinha direção assistida. Ele não tinha vidros elétricos, ainda era daquele vidro que eu estou a falar aqui de ano 2007, tá bem? Era vidro manual. Ele não tinha ar-condicionado, certo? Meus amigos, eu morava em Manaus. Manaus dizem que só há 2 estações no ano, verão e inverno, porque aquilo é um calor absurdo. E eu lembro quando eu parava assim no semáforo, 40 graus, meio-dia, irmãos, eu pedia para Jesus voltar ali, porque era um sofrimento, meu pai. E eu digo, como é que eu pude comprar um carro que não tinha os itens que depois eu entendi que em muitos países do mundo não existe essa opção de um carro que não tem esses itens, porque eles são itens que já vêm no pacote. Quando você compra o carro já tem tudo, já tem ar-condicionado. Aqui em Portugal acho que é assim também há muitos anos, não é? Ou tem carros que não tem essas coisas? Mas normalmente já tem, não é? Um carro você compra, ele vem com tudo. Por que essa ilustração? Porque isso daqui nos faz lembrar que quando alguém aceita ser um discípulo de Cristo, ele tem que entender que algumas coisas elas já vêm no pacote, elas já vêm incluídas, não são opcionais, certo? Não dá para você dizer, olha, eu quero ser um seguidor de Cristo, mas isso daqui, eu tenho como tirar? Dá para tirar aqui? Não dá para tirar. E uma das coisas que não é opcional é fazer outros discípulos. Jesus coloca isso aqui como um mandamento, percebe? É uma ordem mesmo. Agora, a questão que talvez impera na nossa mente é a seguinte: afinal, como é que eu vou fazer discípulos? Como é que se faz isso? Por quê? Vamos lá, alguém deve hoje olhar para mim aqui e dizer assim, pastor, eu não sei pregar aí à frente. Eu sou uma pessoa até um pouco mais tímida. Eu não gosto muito assim de ter a ideia de que eu estou a invadir a privacidade ou de alguma forma a discordar da crença de outra pessoa. Pastor, eu não sou essa pessoa assim que com facilidade partilho as minhas crenças e a minha visão de mundo com outros. Talvez essa seja a realidade de muitos aqui. Aí você se pergunta, afinal, como é que eu vou fazer discípulos? Como é que eu vou levar essa mensagem a outros se eu sou dessa maneira? Esses dias atrás aconteceu um evento da Igreja Adventista no mundo inteiro, mas esse evento, por acaso, aconteceu no Brasil, que é um evento que ele tem utilizado o título em inglês, né? O I will go, ou seja, em português nós traduzimos como eu vou ou eu irei. E esse evento reuniu pessoas ali da América do Sul e algumas representações do mundo inteiro. Foi uma coisa fantástica. E foram muitos testemunhos partilhados e alguns muito marcantes por acontecerem na chamada Janela 1040. Vocês sabem que a Janela 1040 é essa região do mapa global que fica ali entre o Oriente Médio, o Norte da África. É uma região onde é muito difícil o cristianismo ter espaço para pregar. E os testemunhos dos missionários que vivem ali são coisas assim impressionantes. Mas teve uma missionária que vive nessa região, que ela falou uma coisa que marcou muito. Ela disse assim que fazer missão não é onde eu vivo, mas como eu vivo. Conseguem perceber aqui?
Porque alguns dizem assim, eu queria ser um missionário na África, eu queria ser um missionário no Oriente Médio, eu queria ser um missionário, sei lá, no Japão. E eu sei que alguns aqui entre nós têm realmente uma apetência para essa missão com outras culturas. É o meu caso, eu gosto muito, eu sempre fui atraído por outras culturas. Alguns não têm, alguns preferem estar onde vivem a vida inteira. Afinal, ser um missionário, fazer discípulos, partilhar, não significa simplesmente que você tem que sair daqui para ali. Não é onde você vive, não é para onde você vai, mas como você vive. Afinal, será que o foco da existência dos cristãos é fazer outros discípulos? Não é um opcional, é uma ordem. E a pergunta persiste: como eu posso fazer discípulos? Como eu posso fazer? Primeira resposta para essa pergunta: para fazer um outro discípulo, primeiro eu tenho que? Para fazer um discípulo, eu primeiro tenho que ser. Eu não tenho como fazer se eu não for, certo? Eu tenho que ser. Segunda coisa, para além de ser, eu preciso fazer o quê? Vamos lá, tentem, me ajudem. Agora eu estou sem respostas. A memória falhou. O que eu preciso fazer? Ninguém sabe também. Muito bem, foram na palavra-chave. Eu sou, mas agora eu decido partilhar. Eu tenho que partilhar, não há outra hipótese. E, repito, é uma coisa muito ativa, não é passiva. Eu tenho realmente que mostrar isso para outros. Agora, para ser um discípulo, a primeira coisa que tem que acontecer é passar tempo com Cristo. Eu não consigo ser discípulo dele se eu não passar tempo com ele. E para partilhar o amor de Cristo, eu preciso entender que eu faço isso com o que eu tenho e como eu sou. Eu não preciso ser outro ou ter outras habilidades para simplesmente falar do amor de Deus. Agora, eu quero ir aqui para a segunda passagem bíblica que eu mencionei, que está em João 4, e nós vamos verificar aqui, brevemente, a história de uma mulher que fez diferença na vida de muitos. João, capítulo 4. Nós não vamos ler a história toda, certo? Essa é uma história até um tanto popular, um bocado conhecida. É a história nós chamamos aqui da mulher samaritana. Já ouviram isso? Quem já ouviu essa história vai lembrar aqui. Jesus encontrou com uma mulher. Onde é que foi esse encontro? Foi junto a um poço. O poço era fundo. Jesus não tinha com o que tirar água. Ele começou a conversar com a mulher. Em que horário do dia aconteceu isso daqui? Quem lembra? Meio-dia, sol quente, Jesus estava cansado, estava com fome. Por que aquela mulher foi meio-dia ao poço? Certamente para esconder-se um pouco, talvez, de pessoas que a criticavam. Aquela mulher tinha uma vida que era uma vida um bocado desajustada. A Bíblia vai contar que ela já tinha tido 4 maridos, 4, 5, até é difícil perder as contas, fácil perder as contas aqui. Ela teve alguns maridos, mas e agora a pessoa com quem ela vivia nem era seu marido, ou seja, isso talvez dá a entender que ela pudesse ter algum relacionamento com um homem casado até. Era uma vida um bocado desajustada. Ela era de que nacionalidade? Nós já falamos, era de Samaria, e Jesus era judeu. E os judeus e os samaritanos, eles se entendiam? Não, eles tinham uma rivalidade, assim, coisas que vinham de muito tempo. Porque o encontro entre Jesus e essa mulher, ele nos ensina algumas lições dentro do contexto que nós abordamos hoje, de ir, ou melhor, enquanto eu vou, eu faço discípulos. Primeiro, no verso 9, nós conseguimos identificar qual era a visão que aquela mulher tinha a respeito de Jesus. Verso 9, então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus era quem para essa mulher, nesse verso? Era quem para ela? Talvez era um judeu. Ela o conhecia? Não, era um estranho, era um qualquer, era realmente um qualquer. Então, depois nós vamos ver no verso 19, a afirmação que a mulher faz a respeito de Jesus. Verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Então, antes era um desconhecido, um estranho, um qualquer, agora ela já olha para Jesus e diz, olha, tu és um profeta. E vamos aqui ao verso 25, também ao verso 26, diz assim,
Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, o que foi que Jesus falou? Eu o sou, eu que falo contigo. Então, começa como um estranho, depois um profeta, depois Jesus apresenta-se a essa mulher como o Salvador do mundo. Percebem aqui um conhecimento que é gradual, ela vai crescendo nesse conhecimento. A mulher cresceu nesse conhecimento a respeito de Cristo. Agora, o que eu particularmente percebo na vida dela, na atitude dela, era uma sede. Era uma pessoa que tinha sede, tinha vontade de conhecer. E essa sede poderia ser fruto de uma vida sem muito sentido. Talvez a falta de amor, nunca soube o que era ser realmente amada por alguém. Nós não conhecemos muitos detalhes da vida dessa mulher, mas é certo que ela encontrou naquele diálogo respostas tão profundas que até então nunca ela havia tido. O que vemos a partir do verso 28 é a atitude, a resposta que ela tem. Verso 28 diz assim: quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Enxergam aqui que quando ela identifica que Jesus pode sim ser o Salvador do mundo, e ela, na verdade, aqui, pelo que entendemos, ela já acredita que ele é, mas na hora de transmitir a mensagem, ela tem aqui alguma cautela em não criar um choque tão grande e diz: olha, esse homem falou assim, assim, assim comigo, será que ele não é o Salvador do mundo? Então, aqui nós vemos uma partilha imediata. É nesse contexto que Helena White ela diz assim: todo verdadeiro discípulo de Cristo, ele já nasce no reino como um missionário. Alguns carregam a ideia equivocada de que precisam passar muito tempo frequentando assim uma igreja e lendo a Bíblia assim durante muitos anos para poder conhecer o suficiente para partilhar sobre o amor de Deus com outra pessoa. E por que eu digo que essa ideia é uma ideia equivocada? Olhe para a história dessa mulher. Ela passou quanto tempo com Cristo aqui? Talvez algumas horas, alguns minutos, quem sabe? Mas aquele encontro foi efetivamente transformador. E transformou a ponto de ela buscar aquele pouco conhecimento, mas um conhecimento que transformou. E ela recebeu aquilo e de imediato foi atrás de mais gente para partilhar. Qual é a atitude que às vezes cultivamos? Repito, ficamos ali tempos e tempos. Não, eu não conheço ainda o suficiente. Não, eu preciso ter mais base para poder partilhar. Meus amigos, o que nós precisamos é o conhecimento que transforma. Agora, claro, para você partilhar toda a doutrina de um grupo religioso, se você é adventista e vai partilhar a doutrina da igreja adventista, aqui já estamos a falar de um outro assunto. Mas eu estou a falar aqui de você simplesmente ir atrás de alguém e dizer: olha, o que eu já experienciei foi isso daqui. É isso que eu tenho que partilhar contigo. E aqui nós vamos ver o resultado que foi colhido pela ação daquela mulher. Qual foi o resultado? Nós vemos aqui, verso 39, saltem aí comigo até o verso 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Em virtude de quê? Vocês estão aí comigo mesmo na Bíblia, gente? Estão aí mesmo? Eu vi duas, obrigado Francisco, está ainda comigo aqui, os outros ainda não, né? Vamos lá, o verso 39. Eles acreditaram por causa de quê? Do testemunho, ou seja, da palavra que a mulher anunciara. Foi só aquilo, ela disse: olha, contou o que aconteceu, e simplesmente isso impactou, e diz que muitos creram. E ainda diz assim: ele me disse tudo quanto tenho feito. Agora, o que nós vamos identificar na experiência, não só da mulher, mas daqueles homens, daquelas pessoas que ouviram a mensagem dela, veja os versos 41 e 42.
e é algo que vamos abordar durante essa semana. Diz assim, olha, leia comigo. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Ou seja, as pessoas já passaram a crer em Jesus agora não mais pelo que a mulher havia falado, mas por causa do que o próprio Jesus ensinava. E o verso 42 diz, e diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, antes eles acreditavam pelo que a mulher disse, mas ao conhecer Jesus de forma pessoal, eles também se aprofundam nesse conhecimento e crescem com isso. Isso acontece com todo discípulo de Cristo. Ele tem um primeiro contato, ele acredita, ele aceita, mas ele cresce à medida que vai conhecendo mais e mais a respeito de Jesus, quando passa tempo com Jesus. Foi isso que esses homens aqui experimentaram. Eles viveram isso. E todos nós também temos que ter a mesma experiência. Portanto, o que nós enxergamos aqui é, para concluir a nossa mensagem nessa manhã, a ordem de Cristo qual é? Vamos lá, junto comigo. Qual é a ordem de Cristo? Não, a ordem não é ide. A ordem não é ide. A ordem é fazer discípulos. É o único verbo no original que está no imperativo, é o fazer discípulos. O restante está tudo no nosso idioma, seria no gerúndio. Ou seja, enquanto eu vou, enquanto eu ensino, enquanto eu batizo, eu faço discípulos. Certo? O discipular é a ênfase, é o centro. Essa é a ordem. Agora, isso é uma coisa opcional? É um mandamento, eu tenho que seguir. Então, toda a gente aqui quer ser discípulo de Cristo, aceita ser discípulo de Cristo. Então, é o seguinte, no pack, no pacote, no embrulho, já vem junto fazer outros discípulos. E como é que eu faço isso? Primeira coisa, para fazer discípulos eu tenho que ser. E para ser um discípulo eu preciso de quê? Passar tempo, não, primeira coisa, para ser, eu preciso passar tempo com ele, eu tenho que aprender com ele. Se eu não passar tempo com ele, se eu não tiver prazer nisso, eu não serei um discípulo genuíno, percebe? Passar tempo com ele. Agora, além de passar tempo com ele, aprender com ele, como essa mulher, esses homens, os próprios 12 e tantos outros mais, eu vou agora e partilho isso com outras pessoas. Essa parte do partilhar talvez seja a parte que mais nos desafia. Eu já falei para vocês, embora comunicativo, eu sou uma pessoa tímida. Para mim me custa. Na terça-feira passada, no feriado, nós fomos ao cemitério para entregar, em Peniche, para entregar literaturas, mensagens de conforto. Entregávamos uma literatura e uma flor. E oferecíamos uma oração para as pessoas. Vocês não imaginam como isso custa para mim. Eu, Joab, eu fico assim, eu vou, mas eu vou assim... Percebem? E eu sei que alguns aqui se identificam com isso, e por isso eu faço questão de partilhar. Essa é a única forma de fazer discípulos, gente. Isso que eu fiz terça-feira, longe de ser, existem milhares de maneiras. Descubra qual é a voz, descubra qual é a tua. O importante é entender que... Deixa eu falar só mais uma coisa aqui. Todos, não tem nenhum aqui, ninguém que está aqui hoje porque alguém, ou melhor, todos estão aqui hoje porque alguém um dia partilhou isso com você. Todos, não tem nenhum aqui. Pode ter sido o pai, a mãe, um amigo, filho, irmão. Se você está aqui hoje é porque um dia alguém partilhou essa mensagem. Essa corrente do bem, se assim podemos chamar, ela já vem de muitos séculos e ela não pode parar em mim, não pode parar em você. É a nossa vez de continuarmos esse ciclo de partilha do amor de Cristo com outras pessoas. E aí eu vou contar uma última experiência para terminarmos aqui. Um pastor nosso que cuida desse departamento de missão a nível mundial, é o pastor Michael Ryan. Ele conta uma história muito bonita, muito assim, tocante.
Ele esteve numa dessas regiões mais desafiantes, a pregação do Evangelho. E ali havia um grupo de 23 missionários reunidos. E ele foi para ministrar alguma formação a esses 23 missionários. Só que no dia da formação só estavam presentes 22. E ele perguntou, afinal, o que havia acontecido, porque alguém estava a faltar. E aí disseram, olha, é que um dos nossos missionários, ele está hospitalizado. Ele tem um grupo de 17 pessoas que estudam a Bíblia com ele, e ele tem partilhado o amor de Deus com essas pessoas, mas veio uma oposição muito severa. E, infelizmente, ele foi atacado, ele foi espancado, e ele agora está hospitalizado. E todos ficaram muito comovidos com aquele depoimento. E a pessoa que transmitiu essa informação disse, olha, ele está no hospital, e aquilo que ele mais fala, o que ele mais repete é o seguinte: quem irá continuar o trabalho com aquelas pessoas? Quem irá manter acesa a chama dessa mensagem para que aquelas pessoas não desanimem? Isso foi muito forte para aquele grupo ouvir que, enquanto ele estava ali, ele nem pensava nas dores talvez que sentia, ou que talvez até fosse perder a própria vida. Não, ele queria saber quem iria continuar. Dias depois, na próxima reunião, um dos jovens, um daqueles 22, um jovem simples assim, o pastor Michael, ele conta que aquele jovem estava com uma camisa assim, parecia uma camisa velha, sabe? O pastor olhou e disse assim, quer dizer, o jovem disse, olha, eu serei essa pessoa que vai continuar o trabalho que o nosso amigo estava a fazer. Todos ficaram felizes, disseram amém, e foi uma festa, reuniram, oraram por aquele jovem missionário. E o pastor conta que ao final do programa, ele viu aquele jovem dirigir-se à sua bicicleta, certo? Uma bicicletinha velha, uma caixa assim com um papel cartão, e colocou umas coisitas dentro. E o pastor olhou para aquilo assim, bastante comovido, e ele disse para aquele jovem, olha, eu vou orar por você, para que você tenha sucesso nessa missão. E aí ele olhou para o pastor e disse, pastor, eu tenho uma coisa em minha mente. Deus não me chamou para ter sucesso. Ele me chamou para ser fiel a essa missão. E aquilo foi um tapa, assim, que o pastor fica. Que frase! E o pastor disse que nunca mais esqueceu daquilo. Às vezes, parece que estamos com foco realmente nas coisas erradas. Deus não me chamou para ter sucesso, mas para ser fiel a essa missão. E o pastor conta que enquanto aquele jovenzinho saía para uma missão que talvez fosse até tirar-lhe a própria vida, naquela bicicleta, com aquelas roupas, uma caixinha, onde o pastor conta que ele disse, não, todas as minhas coisas estão aqui. Talvez uma Bíblia, umas peças de roupa, poucas. Percebem a dedicação, o amor, mas relembram que missão não é onde eu estou, certo? Mas como eu vivo. Hoje, o chamado de Cristo é para mim e é para você. Quer ser um discípulo de Jesus? Sim? Quer ser? Se você aceita esse chamado, entenda que no conjunto está incluído fazer mais discípulos. Existe alguém hoje que diz assim, pastor, eu quero sim ser um discípulo de Jesus, eu quero seguir o maior mestre da história, o Salvador do mundo. Se você deseja aceitar esse apelo aqui, eu quero orar com você, para que Deus nos use, para que, enquanto vamos, façamos mais e mais e mais discípulos para a honra e glória do nosso Deus. Quantos querem aceitar esse convite para hoje ser um discípulo de Jesus? Sim? É o desejo do seu coração ser um discípulo de Cristo? Eu vou pedir que você fique em pé, tá bem? Eu vou pedir que você fique em pé.
nós vamos orar. Vamos colocar diante de Deus esse desejo do nosso coração. Vamos falar com o Senhor? Bondoso Deus, querido Pai, obrigado porque são muitos exemplos que temos de pessoas que encontraram o amor de Cristo. Esse amor transformou a vida dessas pessoas e não houve outra atitude senão fazer mais discípulos. Eu sei que alguns aqui têm feito um trabalho excepcional para discipular os seus filhos. Outros, Deus, têm trabalhado até mesmo para discipular outras pessoas da família. Ó Deus, queremos muito partilhar o Teu amor, mas queremos, Deus, que dia após dia o Senhor nos revele ainda mais esse amor. Queremos Te conhecer, queremos saber quem é Jesus, queremos que Ele seja nosso melhor amigo, o nosso Salvador. Queremos que Jesus seja parte integrante, plena na nossa vida. Queremos, Deus, enquanto vamos e por onde formos, alcançar mais pessoas. Que de forma ativa possamos, Deus, ter coragem em encontrar caminhos, ferramentas, maneiras de partilhar esse amor. Hoje queremos dizer, eu vou. O Senhor não nos chama simplesmente para buscarmos grandes números, grandes resultados ou sucesso aos olhos humanos. O Senhor nos chama simplesmente para sermos fiéis a essa missão. Fiéis ao Senhor, ao discipulado que hoje, mais uma vez, nós aceitamos. Eu sei que aqui muitos levantaram a mão, já são adventistas, já são cristãos, já o fazem há muito tempo. Então hoje, Deus, que para esses haja aqui sim um sentimento de renovação espiritual, de renovação nesse compromisso em ser um discípulo de Cristo. Agora, Deus, para aqueles que aqui estão conosco, e que talvez ainda não deram esse passo mais firme em ser um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, Deus, ao mesmo tempo, muitos desses levantaram a mão e estão sim publicamente dizendo, Senhor, eu quero Te seguir. Deus, abençoa cada uma dessas pessoas. Que aqui nós possamos ser uma multidão unida uns com os outros e unida, Senhor Deus, essa multidão com o Senhor, a fim de que pela Tua graça muitos outros conheçam o Teu amor através da nossa vida. Ó Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essa reflexão que fizemos, pelos exemplos que aqui sobre os quais refletimos. E nós oramos dessa maneira, confiantes no Senhor e em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.